Jogo de cintura. Carla Mano, Daniela Minello, Deborah Evangelista, Fabiana Sparrenberger e o Jogo de Cintura na área. Com a pauta de hoje, o respeito, a visibilidade e o reconhecimento de direitos para a nossa população LGBTQIA+. Estão ameaçados com a proposta de proibição ao casamento LGBT que tramita no Congresso? Este é o questionamento sugerido por Deborah Evangelista. Lembrando que o Jogo de Cintura tem a parceria de Royal Plaza Shopping completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E aí, Deborah? Pois é, eu tenho observado o movimento, né, dessa legislação que tramita, esse projeto de lei. E aí eu fico pensando, nós tivemos agora em Santa Maria a 21ª parada do Orgulho Livre, exatamente. Os dias 14 e 15 de outubro na Gare, 21ª edição da Parada Livre da Região Central, promovida pela ONG Igualdade com apoio da Prefeitura. E foi muito bonita. E aí, se a gente for pensar que faz 21 anos que nós estamos aí tentando fazer com que as pessoas sejam respeitadas da forma que elas são, com as escolhas que elas têm. O que significa nós termos uma legislação, e aí vamos pensar, eu que sou advogada, nós tivemos aí um Código Civil de 2002, não temos a vigência num código, que atribui a nós os direitos, as obrigações, né, de uma sociedade harmônica e tá. Nós temos uma Constituição de 88 que privilegia o quê? A dignidade da pessoa humana. Que dignidade é essa? O que eu estou preceituando ali na Carta Magna, né, essencial para que a gente possa viver dentro dessa sociedade harmônica? E aí a gente tem uma conquista, que eu vou dizer para vocês, não foi uma conquista de legislação dos movimentos, foi uma conquista que eles foram tendo a partir do reconhecimento de que são pessoas como qualquer outras e que têm direito à dignidade como qualquer outra. E aí nós tivemos a possibilidade do casamento. Hoje eu achei muito linda, e pensando nisso, e tem uma música que tá correndo esse final de semana aí, esses últimos dias, exatamente sobre isso. É um samba e ele fala de eu vos declaro mulher e mulher, eu vos declaro homem e homem. Então, esse eu vos declaro mulher e mulher, eu vos declaro homem e homem, eu vos declaro... E eu falo das múltiplas formas de família. Como é que eu vou querer que uma legislação impeça a união de duas pessoas? Como que num país... Como eu proíbo? Como? Em 2023 eu vou dizer assim, agora fulano e beltrano não podem mais casar, porque eles nasceram, não é questão de gênero, nasceram sobre o mesmo sexo. São 2 homens e são 2 mulheres, portanto não podem casar. O projeto de lei que proíbe o casamento foi aprovado por 12 votos contra 5 em 10 de outubro na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. O texto ainda precisa ser analisado pelas comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário da Casa. Nos ajuda aqui a Clau Weber, nossa produtora. Então, assim, tem um longo caminho e eu acho que não vai prosperar. Mesmo que não prospere, e aí eu acredito que não vai prosperar, e se for, será inconstitucional, mas isso me traz aquela noção assim, ó, a nossa sociedade brasileira em 2023 ainda é uma sociedade preconceituosa, machista, multifacetada e excludente. E aí nós aqui nesse nosso espaço, que é tão privilegiado, às vezes a gente fala da importância da educação no seio familiar. E como a gente tem trabalhado essas questões dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Talvez a gente não tenha trabalhado. Sem paciência, no meu caso. A gente acaba fazendo o quê? A gente acaba falando ao ar,
mas a gente não trabalha na base. E a sociedade só vai mudar na medida que a gente trabalhar na base. Eu tenho, só explicar o meu sem paciência. Eu tenho assim, confesso que tô sem a mínima paciência com tipos de comentários ainda que em 2023 não se sustentam dentro da família, gente. Eu peguei e me levantei, falei. E aí o meu filho disse assim, ai, mãe, precisava tanto? Eu digo, sim, precisava. Sim. Porque se vem um tipo de comentário desses dentro da minha família, precisava. Então vou falar o que eu penso, vou questionar, e o meu questionamento foi, eu não sei porque isso te incomoda tanto, querido. Eu não sei, eu acho que tu precisa descobrir isso aí, tu tem que te tratar, tu tem que ir para um psicólogo, para um psiquiatra, para qualquer profissional que possa te ajudar. Por que a escolha do outro te incomoda tanto? O problema não está no outro, está em ti. Peguei e saí. Porque, gente, assim, ó, eu confesso que eu não tenho mais tido paciência para ter que ficar argumentando esse tipo de coisa em 2023. Sem dúvida. Eu também acredito, né, que não vá prosperar, sem sombra de dúvida, vai passar para a questão de direitos humanos, etc. É evidente, né, que esse tipo de projeto, né, um 12 contra 5 aprovado, é retrógrado, é um retrocesso, retrógrado, e sempre assentado em quê? Em princípios religiosos. Princípios religiosos. E o problema que eu acho é que um debate, só que o debate, eu já vou colocar alguns argumentos deles inapropriados, mas só que o problema é que o debate é sem eficácia quando a pessoa é radical. São grupos, pessoas radicais. E o radicalismo é uma ignorância, uma espécie de ignorância. Então a gente não tem como, por isso que tem que ter realmente passar por uma comissão como o STF, maior, para poder banir esse tipo de questão. Olhem os argumentos, né? Qual é o principal argumento de séculos? O casamento, né, que é da Igreja Católica, cristã, né, inclusive o Papa ratificou isso. O casamento entre homem e mulher, porque é o que pode promover a procriação. Aí, então, se a pessoa pensa nisso, então deve proibir o casamento a partir do momento que a mulher não pode procriar. Então, a partir, então, conforme, né, está 50 anos, então não pode mais casar. Exato. A mulher, então, não pode mais casar porque não vai poder gerar filhos. Outra questão, dessa questão da procriação. Quantos casais homossexuais que adotam filhos? Né? Quantos? É verdade. Então, não tem o menor fundamento, é puro preconceito e contra o princípio cristão de bondade, de visar ao bem, o respeito ao próximo. Então, é uma contradição, um retrocesso, e que não cabe discussão, porque parte de pessoas radicais, extremistas, né, ignorantes. Está circulando nas redes sociais e eu acabei tendo contato essa manhã, porque eu sigo aquele ator santamariense que hoje é da Rede Globo, Carmo Della Vecchia, que é Carmo Viado, que tem agora que ele faz vários vídeos de empoderamento, aliás, assim, tem sido sensacionais o contexto que ele tem abordado, que ele se aceita e ele defende e ele está cada vez mais trazendo uma provocação. Um deboche. Um deboche pelo viés do humor. Eu acho assim, sensacional a página dele. Só que o que eu quero falar, além de elogiar o comportamento do Carmo, para mobilizar essa aceitação que não deveria passar pela questão de aceitar ou não. São seres humanos, nós somos seres humanos. Quem somos nós para julgarmos a opção sexual do outro? Não, nós somos seres humanos, nós temos valores que perpassam pelo nosso caráter, pelo ser humano em si, não pelas suas escolhas. Mas ele republicou um vídeo de uma menina
que ela migrou, né? Fez a transição. E é um desespero tão grande. Eu acho que são uns 15 minutos de áudio dessa menina, que, aliás, está sendo assim, ó, replicado por todas as redes sociais, mas este eu vi no Instagram, pelo perfil do Carmo Della Vecchia, em que ela pede socorro. Ela pede socorro, ela grava aquele celular e ela diz assim que ela é filha. Só resumindo a situação, ela foi criada dentro de uma religião em que ela, desde os 5 anos, ela descobriu que ela era diferente. Ela se via diferente, ela não se enquadrava no perfil de um corpo feminino. E ela tinha interesse nos filmes infantis pelas personagens meninas. E ela amava aquilo, e ela sempre foi sendo criticada. E aí a igreja, pela qual ela pertencia, tentou a cura gay. E que foi, assim, traumático para ela. E aí ela narra, entre aspas, que dentro dessa tentativa de cura gay, ela foi enganada pelos seus direitos como um ser humano, porque o próprio pastor, que deveria acolhê-la, chegou exemplificando, mentindo para ela, que ele havia passado por esse processo e que ele entendia ela. Só que ele estava, na verdade, blefando para que ela assumisse e para que ele se tornasse em público dentro da igreja e da família de que ela era homossexual. O pedido dela de desespero é pela vida. E aí eu trago aqui para vocês o seguinte: quantas vidas nós já perdemos pela ignorância do ser humano em tentar achar que só tem direito à vida quem é homem ou quem é mulher? E nesse vídeo de desabafo e de pedido de socorro, que ela assim, a gente fica mal escutando, porque ela corta várias vezes, porque ela diz que ela não tem condições, porque ela está ali pedindo um socorro pela não violência, porque ela quer o direito à vida. Ela é um ser humano, ela quer ser aceita, e ela diz assim, ó, eu vou pagar por esse vídeo que eu estou colocando, mas eu respeito muito a minha família. Agora, se eu tiver que falar essas pessoas que já me destrataram, eu vou falar em juízo. Ela ainda fala isso. E aí, o que eu entendo? Quem somos nós para criarmos... Isso é um retrocesso diante da lei. É um retrocesso. Aliás, uma das coisas que eu mais assisto em casa e comento com os meninos, que é a vontade de adotar, adoção tardia, porque me encanta casais homossexuais que vão lá e adotam 5, 6 crianças de dentro de lares, de orfanatos, que sabem que eles não serão adotados. Ou seja, por que a intenção de formalizar? Porque eles querem o direito diante daquilo que é, por exemplo, como herança. Eles querem estabilizar e dar um lar para as crianças. Então, isso que tu falaste, por exemplo, uma mulher que é infértil, o cara que é infértil não teria o direito ao casamento. E dentro desse vídeo ela diz assim, ó, eu já perdi 3 amigos porque tentaram a cura gay. Quando que vai parar esse massacre? Ou seja, diante da nossa sociedade, debaixo dos nossos olhos, acontece esse preconceito. Os meus filhos, desde muito cedo, entenderam. E eu nunca discriminei. Eles chegavam para mim e diziam, mamãe, por que fulano tem um jeito diferente? Eu digo, ele é um ser humano. Tem crianças que mudam a voz mais tarde, tem crianças que têm uma opção quando elas crescerem. Isso não vai mudar o caráter de vocês. Eles já vieram me perguntar. Então, esse olhar de preconceito, Débora, acontece em casa. Em casa. Por quê? Porque a gente sabe que quem vai sofrer são essas crianças, esses adolescentes que forem rejeitados diante daquilo que é o padrão comportamental que a sociedade cristã, e eu sou uma pessoa cristã, agora eu sou totalmente contrária. Por quê? Uma coisa que me incomoda e que eu sonho que um dia o Vaticano aprove, casamento para sacerdotes. Por que acontece tanta pedofilia? Por que acontece tantos casos de abusos sexuais dentro da igreja? Não estou justificando, não. Mas o que acontece? No momento que a gente permitir enxergar o ser humano como uma pessoa na sua integridade que não vai mudar o seu comportamento diante do seu sacerdotismo, não? Do seu sacerdócio, isso não vai interferir. Esse tipo de violência será estancado. Agora, eu recomendo vocês assistirem na página do Carmo Della Vecchia esse pedido de socorro, esse desabafo dessa menina, que ela chegou no limite dela.
que ela pede o direito à vida, porque ela não aguenta mais ser rejeitada pela sociedade, não pela família dela, mas que ela sabe que ela pode ser mais um dado daqui por diante que vai perder a sua vida. Ou por desistir, e ela já falou que tentou desistir 2 vezes e que a acolheram, só que ela disse que ela não recebe, ela não tem o afago da sociedade, porque ela é diferente na sua opção sexual. Breve intervalinho, já voltamos. Jogo de cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Então, quando a gente vê uma sociedade brasileira que tem tantas diferenças e que dentro dessas diferenças a gente precisa fazer o respeito pela pessoa, pela dignidade, não significa que eu tenha que casar com outra mulher. Aí, na plataforma, lá no Instagram, tem vídeos e tal, assim, o que te incomoda? Te incomoda o casamento? Não, você não tem que aceitar o casamento. Se você não vai, você foi convidado para casar? Não, você não foi convidado para casar. Então, você não aceita o casamento. E aqui a gente falou isso. O que incomoda tanto, a Fábio trouxe, incomoda tanto a escolha do outro. Por que eu quero proibir que o outro... Interessantíssimo isso. Eu quero proibir que o outro faça tal coisa. Mas desde quando isso? Olha, eu quero proibir, então, hoje eu vou proibir fulano de fazer tal coisa. Não vai fazer. Não funciona assim. A sociedade não pode funcionar dessa forma. Hipocrisia. Hipocrisia. Então, eu acho que nós, enquanto sociedade civil organizada, enquanto pessoas que somos, a gente precisa, sim, fazer o nosso dever de casa. Isso não significa, eu vou, não, Débora, mas essa não é a minha bandeira. Pode não ser a tua bandeira, mas a tua omissão, aí sim é prejudicial. Não quer levantar a bandeira? Por isso que eu digo, não dá pra gente ouvir determinadas piadas. Mas foi uma piadinha, foi uma brincadeirinha. E a gente achou que tudo bem. Não. Dentro de casa, e a gente achou que tudo bem. E essa, além da hipocrisia, porque a gente sabe que este problema, né, ele tem como base a questão religiosa. Exato. Então, se a gente for pensar, né, porque se eu quer resolver um problema, vamos refletir sobre a base. O Papa, né, nosso atual Papa, ele já se manifestou e foi amplamente rechaçado pela comunidade religiosa. Ele já se manifestou a favor da bênção
para a manutenção dos bens, para que pudesse transmitir, né, e assegurar segurança financeira, de planos, os direitos, né, para o cônjuge do casal, no caso, né, homossexual. E foi bastante criticado. Então, acredito que, em primeiro lugar, né, mais do que hipocrisia, né, se a gente for refletir, há uma base político-financeira da própria igreja, né? Então, essa questão de querer que eles, né, admitissem o casamento entre, né, é bem mais complexa e perpassa, no meu ponto de vista, uma questão político-econômica da igreja. E a única luz que eu vejo nisso é justamente um avanço, como o próprio Papa demonstrou, né, de membros da igreja que tenham um cargo, um poder maior, de colocar uma modernização, uma abertura humana, né, porque não vai afetar, talvez, né, esse poderio da própria igreja. Porque tudo perpassa o poder. E assim, ó, o proibir, o que me incomoda muito é isso. Dentro das religiões, e a gente sabe disso, na religião, dependendo da religião que e a gente tem visto agora a tal da guerra santa, né, gente? Que guerra efetivamente é santa? Olha o que a gente está vendo hoje, milhares de pessoas, né, sendo mortas em nome da religião, em nome disso, daquilo. Não dá mais. Não dá. Então, dentro do nosso estrado, dentro da nossa casa, dentro da nossa universidade, dentro da nossa casa, aonde a gente está, eu acho que a gente precisa, sim, ter uma postura ativa. Não, eu defender o casamento entre homossexuais não vai fazer com que eu vá casar com uma mulher. Não é minha... Mas por que eu não vou defender aquilo que o outro tem direito? Para que eu vou rechaçar o direito do outro? Por que eu vou cercear o direito do outro? Ganhando o quê? Porque eu não quero ver duas mulheres de braço dado, de mão dada, eu não quero, já ouvi esse comentário. Mas tu acha que o meu filho tem que ver o beijo de duas mulheres? Gente, eu queria... Meu Deus, aonde estamos? Eu tenho um questionamento. Vocês acham que houve com relação à sociedade, não lei, sociedade, um avanço contra esse preconceito? Eu acho que a gente teve um avanço. Eu acho que sim, eu acho que a gente conseguiu fazer com que a sociedade entendesse que nós somos plurais e somos diversos. Eu acredito que sim. O que aconteceu nos últimos 4 anos, e aí vou dizer abertamente, nos últimos 4 anos, em função do governo Bolsonaro, nós tivemos um aumento muito grande do radicalismo da extrema-direita, e aí tudo que for ao contrário ou é colocado em contraponto aos valores dessa sociedade de bem, essa sociedade que é a sociedade ideal, não serve. Eu acho que nos últimos anos a gente perdeu o terreno. E a gente tem conseguido, na justiça, aí sim, preservar alguns direitos. Agora, o caldo social, Carla, ele ainda não é positivo. Eu não posso dizer que todas as pessoas aceitem e que todas as pessoas respeitem o outro. Não, isso não existe. Acho que nós vamos muito longe ainda para essa caminhada. Só que o que a gente não pode é permitir que os passos que já foram dados sejam regredidos. Isso a gente não pode, sabe? Mas aí eu acho que vem muito a questão religiosa, o radicalismo, a ausência de compreensão da sociedade, que é múltipla, que é uma sociedade que ela vai se modificando, que é uma sociedade que nós vamos... O que a gente tinha antes, casamento era homem e mulher. Hoje, graças a Deus, a gente tem reconhecimento de múltiplas formas de família. Múltiplas formas de família. Então, antes também, se tinha uma dúvida, se uma mulher... Gente,
Nós tínhamos até pouco tempo dúvida se uma mulher separada com seus filhos constituía uma unidade familiar. Mas pelo amor de Deus, porque estava faltando o homem, então não era uma família. Mas onde é que estamos? É verdade. Sabe? Então, essas coisas são amostras de que nós temos uma sociedade tradicional, de uma sociedade ainda ali aguerrida, agarradinha no patriarcado. E a gente pode pensar, mas isso aí, né, Débora, é tão ideológico e antigo, mas prospera e vige. Como dizia minha avó, está vigindo, está vigente dentro da sociedade brasileira. Escola, o plano de abertura mental. Exatamente. Em 2011, o casamento homoafetivo foi considerado constitucional e regulamentado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Em abril deste ano, o governo federal publicou um decreto que criou o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Isso que a Débora falou, né? Então, em 2011... tinha sido considerado constitucional, agora parece que vem parece que é uma aprovação toda hora. É uma aprovação toda hora. E aí a gente tem, eu observo também, por um lado, que a criançada já está vindo com outra pegada. Ainda bem, sabe? Os meus filhos, eu noto assim, para eles já é natural, para eles não tem aquele espanto. Então a história de dizer, por que o meu filho tem que ver o beijo de uma mulher para outra mulher ou de dois homens? Pro filho não vai ter problema, o problema está nele. Exatamente. Pai. Porque a criança, a nova geração já nova geração já é mais aberta. E a gente pode dizer assim, não, Débora, mas ele não vai ser porque ele vai crescer dentro daquele ambiente fechado, tradicional. Até certo ponto. Até certo ponto. Porque a gente sabe que o meio vai influenciar. O meio vai influenciar. Né? Então a gente precisa. Eu disse assim, não quero que as pessoas, né, nossos ouvintes, telespectadores, Débora, quer que todo mundo pegue uma bandeira e vai para a esquina. Não é necessariamente pegar a bandeira e ir para a esquina. No seu contexto. No seu mundinho. Na sua bolha. Para não ser um preconceito aquilo que é. Exato. Sabe? A aceitação de que nós somos diferentes, de que nós somos diversos, de que está tudo bem, de que o outro pode ter as escolhas dele. Valorização à vida. As suas opções de escolha diante dela. Sabe? E com esse recado nos despedimos. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Grande. Jogo de cintura.